Mudando de assunto aqui, Lucas Paquetá, hein? Quanto falamos de Lucas Paquetá nos últimos meses, o assunto tinha sumido um pouco agora durante a Copa do Mundo, mas ele pode ser inocentado na investigação a qual tem sido submetido nos últimos meses, acho que já mais de ano, com acusação de manipulação de resultados para fins de apostas, etc. Ele foi alvo dessa investigação por suposto envolvimento com apostas esportivas e ele pode ser inocentado no julgamento do suposto envolvimento com essas apostas. Em entrevista ao site inglês Football Insider, o Keith Wyness, ex-CEO do Everton da Inglaterra, disse que o brasileiro de 27 anos será considerado inocente das investigações que acontecem na Inglaterra desde o ano passado. Veja bem, gente, a entrevista de um ex-dirigente, do ex-CEO do Everton, mas que é considerado uma figura bem informada, uma figura influente. E segundo ele, há informações, ele diz o seguinte, abre aspas, minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado. É muito surpreendente e misterioso, ou seja, ele próprio dizendo que acha misterioso e surpreendente, mas ele tem a informação de que o cara vai ser inocentado. Todos os depoimentos foram colhidos e mesmo assim há esse adiamento repentino. Só posso imaginar que algo novo tenha surgido. É difícil de entender, afirmou Wyness, que é esse ex-CEO do Everton, portanto, ele afirma que pelas informações, pelas fontes que tem, o Lucas Paquetá vai ser inocentado das acusações de suposto envolvimento com apostas esportivas, com manipulação, etc. Ele foi indiciado pela instituição, pela Associação de Futebol na Inglaterra, foi indiciado em maio de 2024, depois de uma investigação de 10 meses de duração. O inglês Graham Potter, técnico do West Ham, falou sobre o caso. Isso afetou o Paquetá, diz ele. Às vezes o estresse e a pressão podem se manifestar de maneiras diferentes. No geral, ele chegou e se comportou muito bem. Ele lidou com a situação muito bem, falou o treinador. Não é da minha conta falar sobre isso, mas quanto antes, melhor para todos. Não dá para dizer que não é surpresa, né, Raiz? A gente sempre comenta com muito cuidado isso aqui, porque, claro, a gente tem que deixar as investigações para os investigadores. A gente tem que deixar as decisões e as conclusões para as esferas competentes para isso. Tudo levava a crer que o Paquetá estava em maus lençóis. Mas se ele for inocentado, quem seremos nós aqui para condená-lo? Né? Então a gente tem que realmente considerar todo mundo inocente até que se prove o contrário. Mas está indo numa direção, se de fato isso acontecer, inesperada, né, Raíza? Elan, quando eu vi a notícia, né, eu imediatamente fiz contato com o pessoal do Lucas Paquetá para saber como é que estava a situação, se eles tiveram alguma informação, e eles disseram que até o momento eles não tiveram absolutamente nada, nenhuma informação, que eles não estão sabendo de nada, e isso acaba trazendo também uma ansiedade muito grande para o jogador, né? Quando tudo foi concluído, deram um prazo de 2 meses para que o veredito fosse definido, e aí agora tem essa notícia, né, essa informação de ele, se não me engano, é ex-CEO do Everton, alguma Isso, coisa assim, exatamente. né? É ex-CEO do Everton, né? Então, assim, e trouxe uma informação assim muito relevante em relação a todo esse processo, porque muito se as coisas estavam caminhando para que o Paquetá fosse condenado, e muita gente falava até em questão de ser banido, ou de ser condenado por, sei lá, 10 anos, e a defesa dele ia muito nessa linha de tentar evitar ou diminuir os prejuízos, né? E aí vem essa notícia agora, enfim, realmente muito, muito surpreendente, mas infelizmente continua tudo muito em aberto, né? A decisão ainda não saiu. Aí algumas pessoas falam que vai sair daqui a um mês, outras já estão dizendo que vai sair só daqui a 2 meses, que adiou, já pediram mais tempo. Tudo muito esquisito também, né, Elan? Sou assim como muito esquisita essa situação. E quem sofre também com isso é o Lucas Paquetá, que a gente sabe está passando por. Teve alguns problemas, questões mentais, enfim, tem tentado ficar alheio a isso, a focar, mas o próprio futuro dele fica meio aberto, porque alguns clubes chegaram a demonstrar interesse, o West Ham não tem como saber se como pode precificar o Paquetá, e aí ele, vamos lá, vamos imaginar que ele não seja condenado realmente, continue livre para jogar. O que o West Ham vai fazer?
vai querer continuar com ele, vai tentar negociá-lo, por entender que há uma perda ali de repente, uma perda mental nele nesse momento. Tudo isso fica muito em aberto, a janela de transferências, inclusive, está aberta, e se a janela de transferências fechar e a decisão não tiver saído, isso também é um fator muito ruim para a carreira do Lucas Paquetá, Ilan. Não se comentou sempre, Raíza, sobre a possibilidade dele voltar para o Flamengo. Ele próprio já se manifestou, né? De voltar ao Flamengo. Você vê isso como uma hipótese imediata ou para um curto barra médio prazo? Olha, eu não duvido que o Flamengo, ele sendo inocentado, eu não duvido que o Flamengo vá tentar a contratação dele, tá? Mas fica muito essa questão. Antes de toda essa história começar, por exemplo, ele era pretendido pelo Manchester City, né? As cifras eram 90 milhões de libras, 100 milhões de libras, eram cifras astronômicas. E aí aconteceu tudo, o City retirou interesse, os clubes, obviamente, pararam de procurar o West Ham até que a situação dele ficasse esclarecida. O Flamengo, na gestão Rodolfo Landim, chegou a tentar um empréstimo do Lucas Paquetá, porque sabia que o julgamento dele ia demorar um tempinho. E aí o West Ham disse o seguinte: já que o julgamento ainda não saiu, a decisão ainda não saiu, eu prefiro utilizar o Lucas Paquetá do que emprestar. Se quiser comprar, eu até negocio. Mas aí as cifras eram cifras astronômicas que o Flamengo não tinha como arcar com essas cifras. E por isso, Ilan, essa situação de não sair logo e tem a janela de transferências aberta e essa decisão ela não sair nesse momento, ela deixa tudo muito assim confuso para o futuro do Lucas Paquetá. Vamos imaginar que ele seja inocentado. Como é que o West Ham vai precificar o Lucas Paquetá nesse momento? Né? O desejo do Lucas Paquetá, será que ele não vai querer? Eu acredito, tá? Pelo que eu conversei com pessoas próximas a ele, eu acredito que ele vê com muito bons olhos um retorno, sim, ao futebol brasileiro. Inclusive, no ano passado, quando ele conversou, na época da gestão Landim, ele via com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Estamos a um ano da Copa do Mundo, né? Ele vai voltar, obviamente, sendo inocentado, vai brigar aí por uma vaga na Copa do Mundo, tem a questão do mental, que ele precisa ficar bem mentalmente, emocionalmente. Então, tudo isso é colocado na mesa, é colocado na balança. Mas e aí, como é que o West Ham vai precificar? 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de euros, o Flamengo não paga. Né? Outro clube paga depois de tudo, porque ainda tem também, né, o desgaste da imagem dele, Lan. Isso também precisa ser colocado na mesa, o desgaste da imagem dele, as oportunidades que ele perdeu durante todo esse processo. Então, assim, é realmente muito confuso tudo isso. Mas fato que o Flamengo vê com muito bons olhos o Lucas Paquetá, né? É o cria do clube, é um jogador que tem uma identificação muito grande e que joga muita bola também. Mas eu não sei se alguém vai pagar uma grana alta pelo Paquetá no atual contexto, né? Quanto vale o Paquetá, ô Bandeira? É difícil precificar. Você quer o Paquetá no Botafogo? Não sei se eu quero. Ele é muito bom jogador, mas acho que dá para ir ao mercado para um jogador muito bom pagando menos. Só que o City, antes dessa questão, envolvendo a polêmica das apostas, queria o Paquetá por 90, 100 milhões de libras, como disse a Raiz, a pedido do Guardiola. Então ele estava muito valorizado e o treinador, um dos principais do mundo, pediu o jogador. Se ele for absolvido agora, vamos supor que caia pela metade o valor. Vamos botar aí 40, 50 milhões de libras. Grana, né? Ainda é muito dinheiro. Eu não creio que um clube brasileiro vai ter condições de trazer, mesmo o Flamengo, que tem recursos, e mesmo com o Paquetá querendo vir. Então, eu posso estar equivocado, mas eu acredito que ele vai permanecer mais um tempo no West Ham, e aí sim, performando, jogando muito bem por lá novamente, ele vai atrair a atenção de outros grandes clubes da própria Premier League ou grandes clubes europeus. E se for convocado para a seleção brasileira perto da Copa do Mundo, ele pode se valorizar novamente. Tem que ver então se vai acabar realmente como acaba o julgamento, mas eu acredito que no primeiro momento ele vai permanecer no West Ham. Acho que o mercado vai querer observar o que ele vai fazer no West Ham para depois chegar em outras propostas, primordialmente lá da Europa mesmo. Vai fazer 28 anos agora em agosto, né? Já não é garoto, já não tem esse mercado todo em termos de valor, né?
Aliás, está na mesma idade do Arias, a gente vai falar daqui a pouco do Arias também, fazer até esse paralelo em relação a valores, só que o Arias não está na Europa, né? O Arias não tem essa valorização de já estar ou ter estado na Europa. E aí, Scofano, mas é caro, né? Pagar essa grana pelo Paquetá. Ele, para vir pro Flamengo, teria que vir por muito menos, eu acho. Ah, com certeza. Eu não sei se o Flamengo, acho que o Flamengo é um baita destino pro Paquetá, mas não sei se o Flamengo tem essa capacidade de comprá-lo. De toda forma, acho que o jogador e seu staff têm que procurar até uma saída da Premier League após esse imbróglio todo que ele passou por lá. Essa questão da investigação, essa questão do julgamento, foi uma coisa que era para ter sido rápida e demorou muito. E a gente ainda não tem uma solução. A gente está falando em cima aí do que falou o ex-CEO do Everton. Mas, de toda forma, caso seja inocentado, acho que o Paquetá tem que buscar novos ares, até porque ele acabou perdendo tempo da carreira dele. É inegável que, quando ele sofreu a investigação, ele nitidamente não estava bem em campo. Teve até um jogo, eu não vou lembrar o adversário, mas ele toma um cartão amarelo e começa a chorar copiosamente dentro do gramado. Então acho que é alguma coisa que assim realmente abalou o jogador e acho que ele precisa respirar novos ares, até pensando na Copa do Mundo ano que vem. Se ele quiser tentar ter a chance de jogar essa Copa, acho que hoje ele está um pouco atrás, apesar do Brasil não ter nenhum camisa 10 consolidado, acho que por conta desse problema ele ficou afastado da seleção e acho que ele precisa recuperar seu espaço. Então acho que ele precisa ir para uma outra liga, quem sabe até a própria liga italiana, que ele já teve uma passagem pelo Milan ou até mesmo na liga francesa, onde jogou pelo Marseille, mas de toda forma eu acho que ele precisa mudar de ares e jogar numa outra liga que permita ele jogar mais, e sem essa pressão toda dessa investigação.